Seja muito bem-vindo. Nós estamos no nosso Topcast Vida Atitudinal. Eu estou conversando essa semana, na verdade esse mês, sobre propósito de vida. Então, por que eu acredito que é muito importante a gente observar e estar atento para aquilo que eu chamo de propósito de vida? E o que isso tem a ver com a nossa vida, né? De uma forma geral, de uma forma bem bacana. E já conversamos aqui sobre vários assuntos. Para quem está ouvindo nosso Topcast, nós temos o nosso podcast em áudio, né? O áudio do podcast que é dado de segunda a sexta, né? Disponibilizado de segunda a sexta no nosso grupo do WhatsApp. Então, se você ainda não faz parte, de repente você está assistindo essa live aqui, esse vídeo, você vai passar lá no nosso link na bio do Instagram, aqui no Instagram, e vai participar do nosso grupo do WhatsApp para você receber os áudios, para você ouvir, tá? Os áudios são no tamanho, o arquivo do tamanho de áudio comum, né? Que dá para você baixar tranquilamente no seu celular e ouvir de forma bem legal. Então, nesse momento, nós vamos falar sobre o propósito. E aqui me veio uns insights assim que eu precisava compartilhar com vocês, esses insights tão maravilhosos. Seja bem-vindo, meu amigo Dave Paradella, que está aqui também no nosso Instagram. Estamos aqui também ao vivo na nossa live. Seja muito bem-vindo aí, meu amigo. O Dave o Dave é da Venezuela, eu conheci ele há alguns anos atrás, numa conferência, no seminário aqui em Manaus, onde ele veio palestrar e foi bem legal, viu? Mas legal. E aí me veio a cena, na verdade me veio um filme na mente, que não sei se todo mundo já assistiu, a Karate Kid, aquele velho Karate Kid com o Sr. Miyagi, né? E eu não sei se você já foi impactado pelas frases do Sr. Miyagi, assim como tem as frases do Mestre Yoda do Star Wars e todos os outros personagens que a gente tem aí na telinha, né? E o Sr. Miyagi, quando está ali treinando o Daniel San, num dos filmes do Karate Kid, numa das cenas lá ele fala uma frase que me marcou bastante e que tem tudo a ver com o nosso propósito. Ele diz assim: Daniel San, se raiz forte, árvore forte. Vou repetir, ele fala assim: raiz forte, árvore forte. E não sei se você sabe como é que funciona todo esse processo, né, de crescimento de uma árvore, mas o que o Sr. Miyagi falou, a analogia que ele usou foi muito propícia e é até hoje propícia para a gente usar na vida, né? E então como é que funciona isso? Jesus mesmo disse que a árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Então todo esse contexto de raiz forte, árvore forte, frutos bons, essa analogia ela é muito importante para a vida e tem muito a ver com o propósito. Então, você sabe que para uma árvore crescer, uma plantinha crescer, ela precisa de nutrientes. Então, você planta uma semente, tudo começa com uma semente, tá? Eu não sei qual é a semente que tem dentro do teu coração, qual é o propósito que está aí, a semente é o propósito, mas eu tenho certeza que se você plantar, regar e der tempo para crescer, você vai colher grandes resultados, ou seja, grandes frutos. Vai crescer, vai virar uma árvore e vai crescer grandes frutos, né? E vai gerar muitos frutos. Então, como é que funciona? Você planta essa semente e você cuida dela, você rega, você alimenta, você dá os nutrientes necessários para que essa semente morra, ou seja, para que esse propósito ele possa começar a nascer os primeiros brotos, né? E aí, supondo que você está regando, que você está cuidando, que você está dando os nutrientes adequados, ela vai crescer essa plantinha até virar uma árvore. Essa árvore ela é composta basicamente por raiz, caule, né, e copa. Então a raiz ela é o que sustenta essa árvore ali no solo, é de onde você pega os nutrientes, tá? Então onde é que estão as raízes? Onde é que você tem fincado as tuas raízes e de onde você tem bebido da fonte, né? De que fonte é essa que é capaz de trazer para sua árvore, ou seja, para sua vida, sustentação tamanha que gere frutos positivos. Se os frutos, ou seja, os resultados não estão sendo tão positivos assim, muito provavelmente você está
bebendo de nutrientes de fonte que talvez não estejam somando, que não estejam dando certo. Então precisa ter o quê? Uma transformação dessa mente. Ou seja, você precisa alimentar a sua mente de outra fonte. Tá? Mas o importante é entender que dentro da construção de um propósito, da vivência de um propósito de vida, é muito importante você dar atenção para todos esses fatores da árvore. A raiz. Tá? Então, o teu propósito ele vai ser fincado em raízes e essas raízes vão beber de nutrientes, de conteúdo, de informação, de network, de liderança, de relacionamento, de informação que vai de fato somar com o teu propósito, ok? Então, ou seja, com a tua vida. Então, as suas raízes precisam estar fincadas nisso. Quando essa raiz retira esse nutriente, ou seja, essas informações, na indústria da madeira e na engenharia florestal, quando nós estudamos o processo, né, de crescimento de uma árvore, na botânica também, a ciência diz que esses nutrientes eles são chamados de seiva bruta. Ela sobe pelo caule da árvore, ela sobe por alguns microporos na árvore, mas tudo bem, essa parte técnica não precisa a gente comentar muito. Ela sobe pelo tronco da árvore, ela chega até a copa. Lá em cima, com um sol, ela gera o que nós conhecemos e que nós já estudamos quando nós éramos pequenos. Ocorre o processo da fotossíntese. Essa fotossíntese é capaz de fazer com que esse nutriente se transforme em seiva elaborada, que é o que nós chamamos, ou seja, há um processo de transformação, depois desce novamente alimentando toda a árvore, todo o processo, né, produtivo dessa árvore, alimentando toda a árvore com seiva elaborada. Quando uma árvore está pegando os nutrientes corretos, né, da fonte correta, subindo essa seiva bruta, ocorrendo a fotossíntese e descendo a seiva elaborada, essa árvore vai gerar frutos. Ela vai estar forte, ela vai estar firme e ela vai começar a gerar resultados, que sejam os frutos. Então, não sei se quando pequeno, mas eu costumava muito ao que nós dizemos, né, de roubar manga, né? E lá perto da minha casa tinha uma mangueira que era um espetáculo. Tinha duas mangueiras. Aquela mangueira tradicional, aquela manga verde, bonita, e tinha uma mangueira que dava manga rosa. Era uma delícia. Olha, eu nunca comi uma manga tão maravilhosa quanto daquela da minha infância. A árvore frondosa, bonita, grande e com os frutos grandes. Ou seja, essa árvore estava bebendo de nutrientes saudáveis e corretos. E todo o processo dentro dela estava gerando resultados positivos, que eram frutos deliciosos. E aquela árvore, ela existe até hoje. Eu tinha 10 anos, 11 anos, 12 anos de idade e aquela árvore existe até hoje. Isso significa que os frutos, se você tiver fincado as suas raízes em conteúdo, informação, relacionamento, liderança, network, em processos, em informações e processos corretos, assertivos, você vai gerar, não tem como você não gerar frutos positivos. Então você vai gerar frutos positivos, isso é um fato. Então, nessa construção do propósito, é aquela sementinha que está dentro de você. Não sei se você já viu como é que funciona, cortou uma pera no meio, uma maçã, aquelas frutas que, se a gente fosse fazer aqui uma dinâmica e tentasse adivinhar quantas sementes tem naquela fruta, a gente conseguiria chegar próximo. Ali uma pera, uma maçã que gera ali, você tem ali 2, 3, 5 sementes, às vezes uma, às vezes nenhuma. Então, é fácil de trabalhar, diferente do mamão, que quando você corta, você tem várias sementes ali dentro. Então vamos supor que a gente pegou uma pera e cortou no meio e achou 2 sementes. Talvez você seja essa pera. Mas que é fácil de identificar dentro de você ou dentro daquela fruta quantas sementes tem. Agora, você pode me dizer quantas frutas tem dentro daquela semente? Aí é impossível. Então é muito mais fácil você começar a identificar o teu propósito, você identificar quais são essas sementes que tem dentro de você. Depois que você identificar essa semente dentro de você, você vai plantar e você vai cuidar para que ela cresça. Quando isso acontecer, ela vai gerar muitos frutos e os frutos são infinitos, né? Os resultados são sempre assertivos e sempre poderosos. Então, olha só que nessa analogia do Sr. Miyagi, e pegando também essa analogia que Jesus falou, como na nossa vida sendo aplicada, isso gera um resultado muito maravilhoso e poderoso. Olha só como é importante ter isso bem claro na mente. Agora,
Pensa comigo. Você nunca pensou nesse assunto, você nunca parou para pensar, talvez você possa ser uma pessoa que não acha tão interessante. Para que eu preciso descobrir meu propósito? Eu já faço o que eu gosto e uma série de coisas. Então pensa comigo, né? Muitas pessoas, eu tenho conversado com muitas pessoas. E pessoas, o que me chamou mais atenção foi uma pessoa por volta dos seus 45 anos, 50 anos, e nessa conversa, nessa mentoria que eu estava tendo com essa pessoa, ela disse assim, a minha maior dificuldade hoje é descobrir o meu propósito, é descobrir o meu dom, o meu talento. Eu não sei muito bem o que fazer, estou perdido. Quer dizer, a pessoa viajou todos esses anos, ela foi uma sementinha que foi plantada sem propósito algum, raízes fincadas em informações, conteúdos, vivências, experiências que não trouxeram nada para ela, foram nutrientes que não foram relevantes. Ela cresceu e ela não gerou nenhum fruto. Não sei se vocês lembram de uma passagem, tem algumas pessoas que têm uma habilidade e uma afinidade com o contexto bíblico e religioso. Tem uma das histórias em que Jesus amaldiçoou a figueira. Por quê? Porque ela não tinha frutos, né? E aquela figueira secou. É isso que acontece na vida de todo mundo. Quando você não gera frutos, significa que você não está sendo nutrido. Se você não está sendo nutrido, você tende a morrer dentro de você sonhos, desejos, planos. Você vive uma vida toda e aí quando chega no final da sua vida, você olha para trás e diz, se eu pudesse ter feito alguma coisa diferente, eu teria feito aquilo outro. Quer dizer, a maturidade chega e aí você percebe, poxa, eu precisava de fato identificar o meu propósito. Eu precisava de fato viver desse propósito. Eu precisava descobrir como é que eu podia duplicar e escalar esse propósito, como é que eu poderia tratar emocionalmente correto esse propósito, como é que eu poderia alimentar esse propósito para que ele pudesse gerar uma árvore dentro de mim, gerar uma pessoa que gerasse muitos resultados. Então, fica ligadinho nessa dica que eu estou passando para vocês, que tem sido assim alguma coisa incrível. Eu descobri o meu propósito há 3 anos e meio atrás, mais ou menos 4 anos atrás, e a partir desse momento eu tenho vivido do meu propósito. Então eu tinha 36 anos, tá? Quando eu descobri o meu propósito e decidi viver dele. Muitas pessoas que eu tenho conversado têm também descoberto seu propósito e têm começado a viver dele. E olha, às vezes é uma mudança de 360 graus. Desculpa, de 180 graus. Por quê? No meu caso, por exemplo, e no caso de outras pessoas também, mas no meu caso, eu teve muitas coisas em onde eu estava indo num rumo e descobri que o meu propósito era no outro rumo. E tive que, de fato, dar esse 180 e dizer assim, o que ficou para trás ficou, né? O que eu vivenciei, o que eu fiz que foi lá atrás, ok, já passou. Pode servir como experiência, pode servir como aprendizado. Mas o meu propósito agora é esse aqui e eu vou viver dele. E o incrível é que tem sido algo maravilhoso. Você se sente mais leve, você se sente realizado, você tem resultados na sua vida pessoal, você tem resultados na sua vida profissional, né? Você tem resultados na sua vida de relacionamentos, né, com outras pessoas, você tem resultado na sua vida diária. Então, esses frutos que começam a sair dessa árvore, eles começam a ser frutos maravilhosos. E olha só que coisa interessante. Quem é que come desses frutos? É a própria árvore? Não. São as outras pessoas outras pessoas que vão lá e se alimentam dessa árvore, né? Os pássaros, né, se alimentam dos frutos dessa árvore. Então você vê que a sua vida ela se torna relevante na vida de outras pessoas, na vida de outros seres. Então isso tem sido assim algo incrível e maravilhoso. E eu espero que esse tipo de conversa, de bate-papo que a gente está tendo aqui, seja algo assim que desperte em você realmente essa necessidade de você identificar o real propósito da sua vida. Tá? E tem como fazer isso, tem como você identificar, tem como você realmente plantar, tem como você regar isso e crescer e virar uma árvore frondosa que vai dar muitos frutos. Raiz forte, árvore forte. Tá? Se você alimenta a tua mente e domina a sua mente para que ela possa viver do teu propósito, você vai crescer uma árvore que vai gerar muitos frutos. Então esse foi o nosso Topcast. Quem está ligadinho com no nosso Instagram, esse vídeo de hoje está no IGTV do nosso Instagram, você pode assistir. Muito obrigado aí pela sua presença e eu espero que Deus te ajude muito
a você ser uma árvore que gere muitos frutos. Mas a minha pergunta é, onde é que está afincado a tua raiz? Ou as tuas raízes?